bom dia para você que segue ligado aqui na sua Rádio Cidade 99.7. Depois desse show de informações com Mário Flávio, Departamento de Jornalismo, a gente segue com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Hoje vamos conversar com o Anderson Florencio, do Solidariedade, suplente de deputado estadual caruaruense, que vai assumir uma cadeira novamente na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, com a saída, com o Lula Cabral, que vai assumir a Prefeitura de Cabo, a partir de janeiro de 2025. A gente está na linha com o deputado, o Anderson Florencio, para conversar com o deputado aqui na bancada. Cumprimentar a jornalista Vitória Oliveira. Bom dia, Vitória. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Também bom dia ao professor Marco Aurélio e também ao deputado estadual Anderson Florencio. É o professor, comunicador, cientista político Marco Aurélio Freire. Bom dia, professor. Muito bom dia, André. Bom dia, Vitória. Também a Elaine Santos aqui na técnica, o Vinícius Oliveira também na técnica com a gente. Nosso convidado de hoje vai assumir uma cadeira, aliás, teve uma votação até maior do que antes na primeira eleição dele, 24 mil votos na primeira eleição, na segunda, 33.216, mas aí por questões de quociente partidário, enfim, talvez cauda do partido, acabou não entrando, ficou na primeira suplência, vai assumir agora, vamos conversar com ele para entender agora os novos caminhos, o que vai ser, da atuação dele na Assembleia Legislativa nesses 2 anos. Deputado Anderson Florencio, muito obrigado por aceitar conversar com a gente aqui no Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, amigo André, todos da Rádio Cidade, professor Marco Aurélio, Vitória, e a todos os ouvintes da nossa querida Caruaru, cidade, como bem o professor Marco falou, onde eu sou filho de Caruaru, tenho as melhores lembranças da minha vida, justamente em Caruaru. Depois, em seguida, já na adolescência, eu vim morar no Recife, onde consegui, com muito esforço, muita luta, conhecer bem a cidade do Recife, criar uma relação forte também, e tive 2 mandatos de vereador do Recife, e na oportunidade de me eleger deputado, nós focamos nosso trabalho em Caruaru, onde tive uma grande votação, superamos os 4 mil votos em Caruaru, e graças a Deus, tendo a oportunidade de voltar para a Assembleia, vamos representar Caruaru nessa nova oportunidade. Deputado Anderson, o senhor, apesar de fazer parte do mesmo partido de Marília Reis, o Solidariedade, o senhor, ao meu ver, mantém uma distância aí considerável de Marília Reis. Esse distanciamento, se eu tiver certa, é estratégico dentro do partido e também sinaliza que o senhor pode fazer uma política mais independente ali? Não, nós temos uma excelente relação com Marília. Marília foi vereadora comigo quando fui vereador de Recife, temos uma excelente relação com ela, mas nosso mandato sempre foi um mandato muito independente, um mandato pautado pelas bandeiras que a gente sempre militou, como a defesa do meio ambiente, como a cultura, a gente tem um laço forte com a cultura pernambucana, desde os artesãos, músicos, pessoal da literatura, também das pessoas com deficiência, a gente tem uma representação forte, isso histórica. Então, o que norteia o nosso andamento político são as bandeiras que a gente acredita. Então, a relação com Marília é uma relação muito cordial, mas, naturalmente, a gente está numa nova etapa, agora a partir de 2025, onde a gente vai conversar com os atores políticos importantes do Estado para fazer um mandato que corresponda aos interesses dos pernambucanos e da nossa base eleitoral. O fato do Solidariedade ser oposição ao governo, o senhor vai seguir essa linha de oposição ao governo do Estado? Na Assembleia Legislativa não há esse posicionamento do Solidariedade. Na verdade, a maioria dos deputados que fazem parte da bancada do Solidariedade são da base do governo. Nós temos lá o Luciano Duque, que é base do governo, o Gustavo Gouveia também, o Fabrício Ferraz, só o Lula Cabral, de fato, que tinha uma posição mais de independência, mas sempre voltando nos projetos que o governo encaminhava. Então, na verdade, lhe confesso que nesses últimos 2 anos, eu tive uma relação muito mais institucional, a gente na assessoria da presidência da ALEP, onde até hoje estou, nossa relação era mais institucional. A partir de agora, com a oportunidade de exercer o mandato a partir de janeiro, nós vamos reagrupar o nosso time, vamos escutar as nossas lideranças, nossa base. Nós elegemos diversos vereadores em todo o estado de Pernambuco, então vamos escutar com esses atores importantes
do nosso grupo político, para que a gente, a partir de 1 de janeiro, a gente já assuma o mandato com uma posição definida, né, política também. Eu acho que todo político tem que se posicionar, tem que ter firmeza, né, nos seus posicionamentos. Então, esse momento agora, de novembro, dezembro, eu vou aproveitar para escutar a nossa base, juntar eles novamente, para que a gente possa ter um posicionamento muito claro a partir de 1 de janeiro. Olha, Anderson, a partir dessa sua fala, veio aqui a dúvida para mim, que é o seguinte: a governadora Raquel Lira, ela, ao saber, né, da vitória lá no STF de Lula Cabral, né, até porque o Nunes Marques, né, que permitiu que ele se tornasse agora diplomável e, portanto, assumirá em janeiro, a governadora, sabendo disso, ela lhe ligou, ela já lhe parabenizou por pelo senhor agora em janeiro vir assumir essa vaga na Alep, e ainda que ela não tenha ligado, qual é a relação que o senhor pretende estabelecer com ela, a governadora, né, do ponto de vista político ali, como é que o senhor pretende lidar com essa situação, né, com a governadora e o senhor? Desde que saiu a notícia, né, a informação que eu tenho é que a governadora está em Portugal, né, em missão institucional em outro país. Então não houve essa conversa ainda e, na verdade, a gente tem 1 ou 2 dias, né, que saiu a notícia. Nós estamos marcando já na próxima semana para escutar algumas pessoas do nosso grupo político, lideranças importantes, a nossa base, né? Nós temos uma base muito sólida na região metropolitana, né? E nós sabemos que o prefeito João Campos, que hoje, né, teoricamente, né, tem essa polarização aí com o governo, tem uma influência muito grande. Então eu quero escutar a nossa base política, saber qual é o sentimento de cada um deles, né? E também, certamente, esse momento chegará da gente conversar com a governadora Raquel Lira, né, que durante esses 2 anos, né, fez um mandato muito austero, né, que se organizou, né, se apoderou das situações do estado de Pernambuco e certamente nos próximos 2 anos, né, irá fazer muitas entregas. Então, o nosso momento hoje, de fato, é um momento de avaliação. Né? Nós temos que escutar, que avaliar, que ponderar e sentir onde o nosso mandato se encaixa, né, onde as nossas pautas, as nossas bandeiras, né, podem ecoar melhor. Então, eu acho que esse é o momento de preparação. Mas não tenho dúvida que a partir de 1 de janeiro nós teremos uma posição muito firme, né, uma posição muito clara, porque eu acho que é isso que a população espera de um político, né, clareza nos seus posicionamentos, né, ter uma postura realmente definida, e a gente vai aproveitar, de fato, novembro, dezembro para isso. Eu só posso garantir uma coisa aos caruaruenses, né? A partir de 1 de janeiro, Caruaru ganha um deputado estadual. Né? Nós fizemos uma campanha com esse compromisso em 2022, de ser uma voz de Caruaru, de ser mais um nome que possa representar Caruaru na Assembleia Legislativa. Sabemos que na eleição passada, Caruaru ficou sem representante vinculado à cidade. Não é? Os nomes que têm o histórico de Caruaru não ganharam as eleições. Naquele momento, nós nos apresentamos como uma opção também de voz para os caruaruenses. E Deus abençoou, a partir de janeiro, Caruaru pode dizer que tem uma voz forte na Assembleia Legislativa, que é a voz do deputado Anderson Florencio. Deputado, o senhor já tocou em 2 vezes nesse assunto de ouvir a base, que é importante, e falou que a sua base é principalmente na região metropolitana do Recife. Para a gente entender esse panorama político, quais são as principais cidades da sua base, e o fato de o senhor estar na assessoria da presidência da Alep, isso não necessariamente seria um indicador que o senhor poderia ir para a oposição, ou seja, quem vai dar essa definição mesmo à sua base? Quais são as principais cidades? Não, veja, nós temos um histórico no Recife, né? Fui vereador por 2 vezes, tivemos praticamente 10 mil votos na eleição passada, na anterior tivemos 15, não é? E a segunda cidade que nós tivemos mais votos foi justamente Caruaru. Não é? Caruaru nos deu 4 mil votos na eleição passada. Nós saímos de 500 votos para mais de 4 mil votos em Caruaru. Não é? Em seguida, as cidades da região metropolitana, Jaboatão, Paulista, Olinda, são as cidades que conhecem o nosso trabalho também a fundo, né, pela proximidade do Recife. Então, são cidades importantes, onde nortearam a nossa votação. Então, assim, nós vamos, como eu falei, juntar novamente o nosso grupo, vamos conversar, nós temos tempo, nós temos 2 meses, né, para que a gente possa colocar isso em pauta. Mas eu volto a falar, né, eu vou dar alguns exemplos a vocês. Eu fui vice-presidente da Comissão do Meio Ambiente da OAB, antes de ter os mandatos.
Quando fui vereador de Recife, fui presidente da Comissão do Meio Ambiente, também na Câmara Municipal do Recife. Viro deputado e assumo a Comissão do Meio Ambiente, sou eleito e reeleito. Então nós temos uma pauta ambiental muito séria, onde faz parte do nosso histórico. Então a gente quer conversar, né, com o próprio governo para saber se as pautas ambientais estão também na pauta do governo, da maneira que a gente acredita e defende, para que a gente possa ter, de fato, um mandato em bom desenvolvimento na Assembleia, que possa corresponder às expectativas daquelas pessoas que nos conhecem. Vou dar outro exemplo. Quando chego na Assembleia, nós criamos a Frente Parlamentar pelo direito da pessoa com deficiência e doenças raras, né? Sendo a voz dos autistas, das pessoas cegas, os cadeirantes, pessoas com doenças raras, com síndrome de Down. E desde que nós deixamos o mandato, né, que a Frente Parlamentar também deixou de existir. Então nós queremos ativar isso, nós queremos ser a voz dessas pessoas. Só para você ter um dado, um exemplo, há poucos tempos atrás, 6, 7 meses atrás, nós entregamos um carro 0 km para a PODEC, que é uma associação que cuida de pessoas com deficiência aí em Caruaru. Ainda a repercussão das emendas parlamentares que nós indicamos. Então, nós temos compromisso com essas pautas. Então, qual seria o lado que representa, né, com mais segurança, né, essas bandeiras que a gente acredita? Por exemplo, a defesa da cultura pernambucana. Nós colocamos emenda para Caruaru, para os artesãos do Alto do Moura. Fizemos exposição na Casa Rosa, né? Os artesãos receberam recurso através de emenda para fazer essa exposição. Nós colocamos dinheiro para Caruaru na época da pandemia, para os artistas, para os músicos, diretamente na prefeitura da cidade. Enfim, são bandeiras que fazem parte do nosso roteiro, do nosso dia a dia, que a gente quer escutar, de fato, o governo, para saber se essas bandeiras são prioritárias. Né? Sendo prioritárias, há um grande caminho, né, a gente seguir, que é fortalecer essas causas importantes da nossa trajetória e também do nosso futuro mandato. Anderson, sendo o senhor, então, um deputado de Caruaru, como o senhor já esclareceu, o senhor pretende ter alguma reunião política com o prefeito reeleito Rodrigo Pinheiro, justamente porque o senhor disse, já enviou emendas para algumas associações da cidade e tudo mais, mas o senhor também pretende ouvir, né, o gestor, porque aí saberia alguma demanda, alguma circunstância, né, que pode ser realizada com o poder público. E aí a pergunta é essa, o senhor tem alguma pretensão de fazer uma reunião, ou até já fez, enfim, com o Rodrigo Pinheiro, para saber alguma destinação de verba ou algum tipo de defesa que poderia ser feita na Alep em torno do que a gestão quer para a cidade também? Não tenha dúvida, nós apoiamos o prefeito Rodrigo Pinheiro nas eleições municipais. Além de um excelente gestor moderno, né, inovador, Rodrigo é um amigo pessoal de muitos anos, de infância, né, a gente se conhece desde criança, então eu tenho muito prazer, né, em estar colaborando com a gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro, que foi muito bem avaliado pelos caruaruenses. E nós vamos sim, né, vou ligar para Rodrigo, nós vamos marcar essa conversa, porque como eu falei, volto a repetir, Caruaru, a partir de janeiro, ganha um parlamentar. Né? Caruaru tem um parlamentar para chamar de seu, tem um deputado na Assembleia Legislativa, então todas as demandas dos caruaruenses, né, da gestão do prefeito Rodrigo Pinheiro, saiba que poderá contar, né, com o nosso mandato. Né? Então, o que eu puder fazer, desde debates, desde discussões, né, de buscar recursos e também de garantir emendas para Caruaru, nós iremos fazer. Né? Caruaru pode contar 100% com o nosso mandato, né, que é uma prioridade nossa, né, ter essa representação firmada e garantida para os caruaruenses. Ô Anderson, você assumindo, né, em janeiro de 2025, como é que essa movimentação ela vai alterar aí a dinâmica do poder para o partido de vocês e também vai influenciar aí na opinião de que forma as alianças lá na Assembleia Legislativa? Eu não sei como se está dando, né, as reuniões de bancada do Solidariedade. Realmente eu não conversei ainda com nenhum dos deputados, né, mas eu imagino que a gente possa vir a ter uma reunião para decidir essa segunda etapa, né, de legislatura, né, nos últimos 2 anos, e certamente o líder do Solidariedade é o Luciano Duque. Eu tenho convicção que o Luciano irá reunir os deputados para que a gente possa ter um trabalho também conjunto, né? Isso fortalece a força partidária e também as nossas movimentações na casa. Né? Então a gente ainda também não sabe qual é a comissão que nós deveremos assumir ou deveremos participar,
né, isso ainda não foi tratado, né? O presidente Álvaro Porto está em São Paulo, né, fez uma cirurgia, salvo engano, no último domingo, então deve passar alguns dias ausente. Quando do retorno de Álvaro, nós vamos sentar com ele também para saber o que ele imagina de composição. Eu acho que essa nova legislatura, esse novo etapa de legislatura, onde vai ter a oficialização da nova mesa diretora, irá também ter uma nova composição, né, das comissões e das participações também de cada partido, né? Então, essa movimentação ela vai ocorrer não apenas comigo, mas com a casa de modo geral, a partir desses 2 próximos biênios. Deputado Anderson Florencio, quando o senhor destaca pelo menos 2 ou mais vezes que vai ter uma atuação aqui em Caruaru, que Caruaru tem mais um deputado, o senhor certamente, além da sua base no Recife, vai passar a frequentar mais vezes Caruaru, né? Para, como o professor falou, reunião com o prefeito, reunião com talvez vereadores, com também outros atores políticos aqui de Caruaru, lideranças, frequentar tanto a cidade como a zona rural? Claro. Na eleição, inclusive, eu tinha inclusive alugado uma casa em Caruaru, né? O nosso intento era firmar, inclusive, residência em Caruaru. Então vamos retomar isso. Eu recebi já várias ligações aí de atores políticos importantes da cidade, vereadores eleitos, suplentes também que tiveram grande votação, o pessoal também da sociedade civil, como você falou, a gente tem uma relação muito forte com os artesãos de Caruaru, né? Muitas associações que a gente criou também um laço firme. Então não tenha dúvida, semana que vem eu já estarei em Caruaru, quero conversar também, faz parte dessa ausculta a nossa base política, né? Como eu falei, Caruaru foi a segunda cidade que nos deu mais votos. Para você ter ideia, eu saí de 500 votos na primeira eleição em 2018 para mais de 4 mil votos agora em 22. Então, eu tenho convicção que esse acréscimo de votos, ele também acontecerá em 2026, né? Porque com a oportunidade desses 2 anos de mandato, nós vamos fortalecer muito o vínculo com os caruaruenses, né? Eu tenho absoluta certeza, né? A gente sabe que atores históricos da política de Caruaru ficaram de fora do mandato, né? José Queiroz, Tony Gel, o delegado, né, que também fazia parte, Sim. parte conosco, né, do mandato passado, né? Eles não renovaram os seus mandatos, né? E a gente tem a oportunidade de agora, estando com o mandato, ter a condição aí de ser uma voz ativa da cidade. Deputado. Então não tenha dúvida que nós vamos ter uma rotina em Caruaru onde as pessoas, onde os cidadãos e cidadãs se sentirão representados pelo nosso mandato a partir de janeiro. Quem foram os principais parceiros que o senhor trabalhou em 22, fez essa parceria e conseguiu aí essa votação aqui em Caruaru? Nós tivemos vários amigos que estiveram conosco em Caruaru, vários, né? Vereadores eleitos, suplentes. Evidentemente que esses 2 anos de lacuna sem mandato não nos deram a condição de fazer a continuidade desse trabalho, né? A gente sem o mandato, nós ficamos realmente tolhidos, né, de fazer as atividades políticas necessárias. Então, nós vamos retomar, reagrupar, né, sentir aquelas pessoas importantes que participaram do nosso mandato quando naquele momento, que participaram da nossa eleição, e sentir aqueles que querem se vincular ao nosso mandato, à nossa representação, né, para que a gente possa também fortalecer aqueles que estão hoje com mandato em Caruaru e aqueles que continuam fazendo a política, ainda que sem mandato, mas que têm protagonismo, né, seja na sua região, seja no seu bairro, na zona rural ou na cidade, né, e outros que também defendem bandeiras e causas importantes que têm muito a ver conosco. Então nós vamos passar a semana que vem aí em Caruaru, né, vamos ligar para todos eles, vamos escutá-los. Tivemos um grupo grande de acho que 20 ou 30, né, candidatos nessa última eleição, votaram conosco na eleição passada, né? Vamos conversar com eles para que a gente possa definir quem fará parte do nosso time, quem fará parte do nosso mandato e quais são as atuações prioritárias para Caruaru. Anderson, lá na Alep você contava já com apoio, né, apoios importantes, tanto do Túlio Gadelha como também da governadora Racaleira. Você vai permanecer com esses apoios e tem mais alguns deputados lá que você vai poder contar? Claro, nós temos uma relação muito próxima, né, com o Túlio Gadelha, o deputado federal Túlio Gadelha, né, justamente por ter essa vinculação com a pauta ambiental, não é, com a pauta defesa das pessoas com deficiência, da cultura, né. Túlio Gadelha tem uma atuação muito forte nesses segmentos que tem muito a ver conosco, né. Nós temos uma relação também fortíssima com o ex-deputado Ricardo Teobaldo, né, que não disputa mais eleições, mas Ricardo Teobaldo hoje é uma grande referência, né, na política do nosso estado, né, no estado de Pernambuco. Então a gente, inclusive hoje de manhã, já estive com ele, conversando, dialogando. O Ricardo tem uma relação também muito próxima
com a governadora Raquel Lira, né? E certamente a gente vai conversar com essas pessoas que são importantes, né? Ricardo Teobaldo foi o nome que eu levei na eleição passada aí em Caruaru. Túlio Gadelha teve também mais de 4 mil votos na cidade. Né? Naquele momento a gente não estava junto politicamente, mas sempre convergindo com as mesmas causas. Então vamos conversar com o Túlio, com o Ricardo, né? E como eu falei, né, com nossa base. Né? É a primeira entrevista, viu, que eu dou. Vocês estão levando em primeira mão essa mensagem que a gente está trazendo aqui, porque a notícia saiu antes de ontem, já de madrugada, né? Então só tivemos o dia de ontem, né, para assimilar, né, a notícia, a boa notícia, e a partir de agora nós vamos fazer isso, né? Juntar as pessoas, conversar, dialogar durante novembro e dezembro, para que quando for 1º de janeiro a gente tenha uma pauta política muito transparente, muito clara e firme, né, para que a gente possa desenvolver o nosso mandato da melhor maneira possível, né, podendo estar oferecendo, né, aos nossos eleitores e aquelas pessoas que possam vir agregar ao nosso projeto o melhor de um mandato parlamentar. Nosso perfil sempre foi de usar muito a tribuna, né, de ter uma movimentação muito ativa, né, e a gente quer repetir esse mesmo perfil nesse novo mandato. A gente está conversando com o suplente de deputado estadual, o Anderson Florencio, que vai assumir a vaga em janeiro na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a Casa Joaquim Nabuco. Olha, deputado, o senhor é assessor hoje, né? Está lá assessorando a presidência, Álvaro Porto. Então é o seguinte, o senhor colocou que uma das suas pautas, a questão da defesa das pessoas com deficiência, e que é uma pauta super importante, perdeu muita força na Alep, o senhor falou agora há pouco. Tinha comissão, a comissão está meio que desativada. Como o senhor já está ali, né, próximo a Álvaro Porto, pelo seu dia a dia, pela rotina de trabalho, o senhor já aproveitou para conversar com o presidente, né, em face de retomar essa bandeira que, enfim, é uma das suas causas de luta? O senhor já falou com ele? A presidência está favorável a esse caminho, a essa pauta voltar para o centro do debate político na Alep? Olha, cada legislatura existem os interesses dos políticos, dos representantes que são eleitos. Né? A minha função hoje é uma função institucional. Né? Eu não devo estar hoje pautando, né, coisas na Assembleia Legislativa como se eu estivesse no mandato. Você tem que respeitar aqueles que efetivaram o seu mandato. Então, foi colocado, aí eu sei, como prioridade, a Comissão de Segurança, né, que se efetivou, se eu não salvo engano, hoje é uma comissão efetiva da Casa, né, a Comissão do Direito do Consumidor. Então, houveram outras bandeiras importantes para o nosso Estado, que foram colocadas pelos parlamentares que tiveram a chance de estar, né, exercendo o seu mandato nessa legislatura, e a gente tem que respeitar isso. Não é? Com a oportunidade que eu terei a partir de janeiro, nós vamos colocar as nossas pautas. Não é? Então, eu citei já algumas que são prioritárias no nosso histórico, que certamente no primeiro dia de trabalho nós vamos estar colocando. Né? Agora, eu tenho que afirmar aqui, né, e a gente tem que enaltecer o trabalho que tanto o presidente Álvaro como toda a mesa diretora, né, efetivou nesses 2 últimos anos, de altivez da Assembleia Legislativa, de independência, de fortalecimento, né, do poder legislativo aqui do estado de Pernambuco. Isso é inegável. Né? Em qualquer circunstância que você possa ter como referência os últimos 2 anos da Assembleia Legislativa, é claro, né, o crescimento, né, do poder da Assembleia, da influência na sociedade da Assembleia. Né? Eu acho que Álvaro fez um trabalho formidável nos últimos 2 anos, juntamente com a nova mesa diretora. Né? E as pautas de cada deputado fazem parte do seu comprometimento, né? Com o seu histórico, com os seus eleitores. Então, essas pautas pontuais, né, de cada parlamentar tiveram destaque de acordo com os seus representantes. A nossa é essa. Né? Como eu falei, representar Caruaru é uma prioridade nossa, representar a região metropolitana, que tem, né, vários causas importantes, como a questão dos modais de transporte, né, como essa interação, né, do transporte metropolitano. A gente sempre teve uma discussão muito forte com essa questão urbanística das cidades. Né? Nós temos uma luta pelos parques verdes, né, por cidades sustentáveis, cidades inteligentes. Né? Eu costumo falar que uma cidade boa para, por exemplo, ter um turista, ela tem que ser boa para o morador inicialmente, né? Com áreas verdes, com equipamentos públicos, né, que possam integrar as pessoas. Então são pautas que fazem parte do nosso dia a dia, e nós vamos reativar todas elas. E levar também um pouco desse histórico nosso, né, para o interior do estado. Uhum. Né? Caruaru é uma cidade extremamente importante, é a maior referência do interior de Pernambuco. E essas pautas que nós lutamos
fortemente no Recife, quando vereador, e que nos levaram a ser deputado, eu quero levar para Caruaru. A importância dos parques públicos, dos equipamentos públicos, equipamentos inclusivos, mais humanizados, enfim, né, são pautas do nosso dia a dia que eu tenho certeza que já, logo mais, os caruaruenses estarão conhecendo melhor, né, um pouco mais do nosso trabalho. Né? Nós nos apresentamos na campanha eleitoral, tivemos um bom retorno eleitoral também em Caruaru, mais de 4 mil votos, e eu tenho convicção que, com 2 anos de trabalho, nós vamos mostrar muito serviço para Caruaru. Né? Nós vamos ser uma voz importante de Caruaru, e eu tenho convicção de que, ao fim dessa nova etapa, a gente vai ter, sem dúvida nenhuma, um reconhecimento mais forte do nosso trabalho no que se refere aos caruaruenses. Deputado, para encerrar, o senhor fez elogios ao prefeito Rodrigo, à governadora Raquel, elogios ao seu trabalho em 20 aqui em Caruaru, essa votação de mais de 4 mil votos, juntamente com os atores políticos aqui de Caruaru, essas suas pautas. O senhor já pensa em 2026 em mudar para outra sigla, vai permanecer no Solidariedade, na janela em 26, ou o senhor permanece no Solidariedade? E com esse trabalho todo que o senhor vai fazer em Caruaru, o senhor já pensa em aumentar essa votação? Olha, a gente tem uma máxima na política, né, que cada coisa no seu tempo, né? Existe uma frase até do ex-governador Eduardo Campos que ele dizia, né, nós temos que ganhar um ano primeiro para depois ganhar o outro. Então nós temos que ganhar primeiro 25, né, nós temos que corresponder. Né, 25 é um ano ímpar, é um ano que não tem eleição, então é um ano que a gente tem que fortalecer o nosso trabalho. Né? Existe uma expectativa no nosso mandato, a gente tem que corresponder a essa expectativa, a gente tem que estar muito próximo das pessoas. Né? Eu tinha um lema de mandato que era dizer o seguinte: nosso mandato é compartilhado, não é compartilhado com a política, é compartilhado com as pessoas. Né? Para você ter ideia, meu primeiro ato, quando fui eleito vereador de Recife, e em seguida, quando fui eleito deputado, foi ir para o sinal de trânsito, entregar um panfleto com o meu WhatsApp, para que as pessoas pudessem falar comigo diretamente e se sentir representado com o nosso mandato. Não é? Então, o nosso compromisso número 1 é esse: escutar as pessoas e a gente poder fazer do nosso mandato, de fato, realmente representativo. Se a gente conseguir fazer isso em 2025, que o nosso mandato seja representativo, a gente também vai ter condição de chegar numa disputa eleitoral com muito mais força. Para você ter ideia, eu fui candidato algumas vezes. A primeira eleição eu tive 1.259 votos, em seguida 4.309, depois 8.701 votos, virei deputado com 24.971 e perdi a eleição na minha maior votação, 33.216. Então veja que toda eleição, a gente, quando não dobra a votação, a gente cresce 50%. Então nossa expectativa é crescer muito a nossa votação com essa oportunidade do mandato. Né? E faz parte disso, é prioritário, como eu falei, do nosso trabalho, essa dedicação a Caruaru. Se eu sair de 500 votos para 4 mil votos em Caruaru, pode ter certeza que nós também cresceremos em 26. Deputado Anderson Florencio, suplente deputado estadual, muito obrigado. A oportunidade de ser a primeira emissora a conversar com o senhor depois dessa notícia, né, da volta à Assembleia Legislativa de Pernambuco, Casa Joaquim Nabuco. A gente agradece mais uma vez. Quando o senhor vier a Caruaru, fica aqui à vontade para a gente conversar aqui no estúdio de forma presencial, deputado. Eu que agradeço o convite, né? A gente realmente está estreando o nosso retorno, né, às rádios, aos meios de comunicação com vocês da cidade, né, com Caruaru. Né? Então tenha certeza que nós, como eu falei, repito, nós vamos escutar, né, as pessoas importantes que vão construir conosco o mandato, e eu já me comprometo com vocês de que assim que a gente tiver essa pauta estabelecida, a gente trazer todas as novidades da nossa atuação aí através da cidade, tá bom? Quero agradecer, um abraço a todos os caruaruenses que nos escutaram, todo mundo da região também do Agreste, onde chega com muita força a cidade, e a todos que nos entrevistaram aí também, um abraço a cada um. Muito bem. A gente agradece mais uma vez ao suplente de deputado estadual, o Anderson Florencio, do Solidariedade Caruaruense, diz que vai dar destaque, prioridade a Caruaru. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente vai repercutir essa conversa, entrevista aqui com o Anderson Florencio, aqui no Momento Cidade Entrevista, que volta já. Manhã Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres.
Patrocínio. Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Casa do Fogueteiro e Utilidades, com toda a linha pirotécnica para você abrilhantar ainda mais a sua campanha. Fogos tradicionais de baixo ruído, girândolas de cores específicas, além de sinalizadores, fumaças, canhões de papel e serpentinas coloridas e muito mais. Venha conferir, agora com amplo espaço para melhor atender. Casa do Fogueteiro e Utilidades, há 40 anos abrilhantando seu evento com tradição, qualidade e preço baixo de verdade. No centro de Caruaru, 98178-7512. A sintonia perfeita para o seu rádio, computador e smartphone. 99,7 Rádio Cidade. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir. 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Olá pessoal, eu sou André Santiago e a gente segue com as entrevistas especiais com os prefeitos eleitos em Pernambuco. Nesta sexta, vamos receber no estúdio da Rádio Cidade o prefeito eleito de Camusim de São Félix, Sóstenes Rubano, que vem falar sobre a expectativa para o mandato, a relação com o governo do estado e muito mais. Nosso encontro está marcado para as 11 horas desta sexta-feira no Manhã Cidade. Conto com sua audiência. No dia 6 de novembro, prepare-se para um grande confronto na Cidade FM. Às 6 da tarde, os advogados e candidatos à presidência da OAB Caruaru, Felipe Sampaio, Jean Grunberg e Ranieri Coelho, apresentam propostas para a classe na subseccional mais importante do interior de Pernambuco. É quarta-feira, dia 6, às 6 da tarde, com mediação do jornalista Mário Flávio. Eleições OAB 2024. Seu compromisso com a ordem é na cidade. Casa do Fogueteiro e Utilidades, com toda a linha pirotécnica para você abrilhantar ainda mais a sua campanha. Fogos tradicionais de baixo ruído, girândolas de cores específicas, além de sinalizadores, fumaças, canhões de papel e serpentinas coloridas e muito mais. Venha conferir, agora com amplo espaço para melhor atender. Casa do Fogueteiro e Utilidades, há 40 anos abrilhantando seu evento com tradição, qualidade e preço baixo de verdade. No centro de Caruaru, 98178-7512. Seja bem-vindo. Você está na melhor. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade 99,7. Prepare-se para o maior desafio do ano. Vem aí a corrida MT Runners 2024, dia 8 de dezembro, com modalidades de 5 e 10 quilômetros. Largada às 6 da manhã no pátio de eventos de Caruaru. Inscreva-se agora mesmo. Acesse o Instagram MT Runners 2024 e garanta seu kit com preço promocional. Corre, que a vida está passando. Realização Mais um Tribo. Se apronte para votar. Justificativa de ausência. Se estiver em outra cidade bem no dia da eleição, justifique pelo e-título e resolva a situação. Não tem e-título? Procure um local de votação ou de justificativa. Não justificou no dia? Você tem até 60 dias para fazer isso. O motivo da ausência deve ser comprovado. E quem está fora do país também pode justificar pelo e-título. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Olá pessoal, eu sou André Santiago e a gente segue com as entrevistas especiais com os prefeitos eleitos em Pernambuco. Nesta sexta, vamos receber no estúdio da Rádio Cidade o prefeito eleito de Camusim de São Félix, Sóstenes Rubano, que vem falar sobre a expectativa para o mandato, a relação com o governo do estado e muito mais. Nosso encontro está marcado para as 11 horas desta sexta-feira no Manhã Cidade. Conto com sua audiência. Quer ganhar uma TV 40 polegadas? O Sismuc Regional, Sindicato dos Servidores Municipais de Caruaru e Região Agreste Central de Pernambuco, pensando no melhor para os servidores, deu início à campanha de recadastramento dos associados ou para quem deseja se filiar. Faça o seu recadastramento ou filie-se ao Sismuc até o dia 20 de dezembro. Preencha o cupom e você concorrerá a uma TV de 40 polegadas. O sorteio será dia 23 de dezembro. Sismuc Regional, Rua Padre Félix Barreto, 50, Maurício de Nassau, 3723-6542. Tem tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus Caruaru. É de 28 a 31 de outubro. Arroz Rampinelli 1 kg 5,29. Biscoito Caprichou Creme Cracker 301,5 gramas 3,29. Fígado bovino o quilo 7,90. Filé de peito de frango Seara o quilo 18,99. Azeite de oliva Serrata 500 ml 34,90. Vem pro Mix Mateus Caruaru. Na cidade, 11h42. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Patrocínio Unimed Caruaru. Aqui tem propósito, aqui tem cuidado. Unimed Caruaru, 35 anos. Água Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Manhã Cidade. Muito bem, estamos de volta com Manhã Cidade, Momento Cidade Entrevista. Conversamos com o Anderson Florencio, do Solidariedade, suplente de deputado estadual, vai reassumir a cadeira na Casa Joaquim Nabuco, Assembleia Legislativa de Pernambuco, a partir de janeiro, com a definição jurídica, né, com relação à candidatura de Lula Cabral. Enfim, é interessante essa entrevista e ele falou que foi a primeira emissora, sim, a Rádio Cidade 99.7, a conversar com ele, com o Anderson, após a definição, né? Essa notícia que ele repetiu, né? Notícia boa, que vai voltar à Alep. Sim. Eu anotei alguns pontos aqui, eu sei que Vitória também, o professor Marco, que Caruaru é prioridade. Ele tocou nesse ponto várias vezes. Ele focou praticamente, né? Pois é, focou. Fez elogios ao prefeito Rodrigo Pinheiro, disse que é amigo do prefeito Rodrigo. Amigo pessoal. Desde infância, né? De infância. E também elogiou no início a governadora Raquel Lira, apesar de estar na assessoria da presidência da Alep, né? A gente sabe que o presidente da Alep, Álvaro Porto, meio que inimigo, né? Opositor à governadora Raquel Lira. Enfim, deu para sentir ele muito empolgado com o retorno à Alep, mas mais empolgado ainda em se colocar, né, como o representante, outro representante de Caruaru na Alep, o deputado estadual de Caruaru. Isso, ele focou bastante em Caruaru, né, André? Quando ele foi fazer a campanha dele, ele também fez um comitê aqui na cidade, e ele sempre, o que a gente estava falando no intervalo, ele focou que era filho de Caruaru, e ele teve uma votação muito expressiva do povo de Caruaru para ele conseguir ser o primeiro suplente. Ele não conseguiu ser deputado, mas conseguiu ser o primeiro suplente. E aí eu acho que ele está tentando pegar ainda esse respaldo que ele tem ainda desses votos também e da popularidade, para não deixar essa popularidade morrer, de certa forma, porque pode ser tanto útil para ele agora, como mais para frente, para as próximas eleições, né? Até 2026, 2028, até 2030. Ele ainda tem esse recall aí de votação, e também ele não quer deixar o nome dele morrer. E agora é uma novidade, né? Ele vai para
para a Alep, como era suplente, agora vai ficar como deputado, e ele vai poder fazer aí o mandato de 2025, 2026 e vai poder mostrar o trabalho dele também. E pode até trazer bastante recursos para Caruaru, já que ele é muito amigo também e apoia, né, o prefeito Rodrigo Pinheiro. E aí também alçar o nome dele, deixar o nome dele mais em evidência, né, para as próximas eleições aí. Inclusive, professor, ele fez questão de, como é a primeira emissora a conversar com ele, a entrevistá-lo depois dessa notícia, de trazer, né, a lista das ações que no mandato ele já trouxe emendas para Caruaru, para a Apodec, para as pessoas com deficiência, também para os artistas, enfim, para os artesãos. Ele fez questão de já fazer um balanço do que ele já trouxe, já fez por Caruaru. Bem, é isso. Aqui dá para ver o seguinte, o Wanderson Florencio tem um projeto político. E é um projeto político que ele traçou uma rota geográfica, porque em 2022, ele aqui na condição de deputado veio aqui, deu entrevista, e eu lembro que ele falou o seguinte, que ele nasceu em Caruaru, se criou em Caruaru um bom tempo, ali no final da adolescência foi para o Recife, acabou entrando na política lá, na capital, virou vereador do município, né, da capital, depois deputado estadual. E aí na reeleição dele, 22, ele se colocou aí, ele fez essa mudança geográfica, manteve voto de Recife, obviamente, mas procurou ser aqui em Caruaru, e o slogan era esse, o filho de Caruaru. Ali, ele tinha sacado o seguinte, que havia uma mudança geracional em Caruaru, bem clara essa percepção, porque ele percebeu que em Caruaru a política vinha mudando, né? Há uma mudança geracional na política de Caruaru, que iniciou com Raquel Lira, né? Quando João Lira Neto, que foi governador, desistiu de entrar manter-se na carreira pública como em mandatos. Saiu como governador. Saiu como governador, ali parou, deixou Raquel como a sucessora, né, e herdeira do legado da família. Ali começou, né, nos grandes grupos de Caruaru, uma mudança de postura, né, que a gente está vendo aí com Toninho Rodrigues, a gente está vendo aí, né, de 2016 para cá, isso vai se acentuando. E aí o Wanderson percebeu que havia espaço para novos grupos, tanto que em 2016 Lessa apareceu, em 2018 apareceu Fernando Rodolfo, gente que conseguiu se tornar deputado sem apoio dos 3 grandes grupos. E ele percebeu que isso poderia ser feito também. Então ele entrou em 22 com a seguinte missão, ao que parece. Ele reuniu apoios aqui em Caruaru de vereadores, fez um comitê maior, um comitê grande para chamar a atenção e estruturou uma campanha que tentava atingir o coração do eleitor de Caruaru. Só que naquela eleição, Caruaru não fez ninguém. E ele repetiu isso na entrevista hoje. Caruaru não fez ninguém em que aspecto? Os que eram tradicionalmente aqui, o próprio Lessa, mas também Tony Gel, mas também Zé Queiroz, o Vônei no caso da Federal, e só elegeu Rosa Amorim e Fernando Rodolfo repetindo o mandato. Rosa, uma novidade, mas muito mais ligado à zona rural, porque o voto dela em Caruaru está mais ligado ao MST, então é um voto mais rural. No urbano, no movimento urbano de Caruaru, a coisa ficamos órfãos, né? Nós não tivemos um candidato aqui que tenha vencido a eleição, a cidade. Aí, ele também não. Ele melhorou a votação, né? Saiu de 24 mil para 33 mil votos, mas não ganhou. E aí ficou ostracismo, né? Parou de fazer as articulações, não tinha como fazer. Foi lá para a Assembleia, aí o presidente, ele conseguiu o cargo, porque tem muito essa coisa da camaradagem, né? Assim, tem um respeito entre eles. O Tony Gel também tem um cargo com o Álvaro Porto, só para mostrar esse fator. Só ele que é um assessor, né, professor? É um assessor também. Só que aí não é muito para fazer política, é mais uma acomodação. Agora, quando ele volta, aí você vê o plano sendo retomado. Há aqui claramente um plano e muito provavelmente uma intenção, pelo que a gente pôde notar na entrevista, há uma intenção mesmo, né, dele entrar na política de Caruaru, né, a partir do mandato, com uma perspectiva, inclusive, de firmar espaços. Por quê? Porque 26 está aí, tudo bem, mas além de 26 você tem 28 na cidade. Então, isso está claro, está evidente. E aí vamos ver se ele vai ter sucesso ou não, se o Caruaruense vai acolher ou não, mas aí a conferir. É interessante, né? Inclusive, professor, saindo, como ele reiterou várias vezes, saindo de 500 para 4 mil, né? Mais 4 mil votos aqui em Caruaru. É interessante, né, que ele viu essa janela aqui e
como o senhor falou, colocou o slogan Filho de Caruaru. E ele está pensando, assim, para frente bem, né, André? Porque a gente vai, o Rodrigo vai terminar o mandato dele, e aí Caruaru fica, de certa forma, sem as grandes famílias, até então, sem nenhuma lançar um candidato, né, sem as principais figuras, como Zé Queiroz, Tony Gel, até então, sem concorrer ao cargo da prefeitura, né? Então, Caruaru pode abrir um leque para novas pessoas com outras oportunidades políticas. Não, e observe, a gente já citou o próprio Anderson, né, o Wanderson, enfim, que já havia falado isso anteriormente. Sim. E agora o cenário. O cenário sem... a gente não sabe o futuro, mas... Zé Queiroz não ganhou porque poderia ter o mandato e também a reeleição, enfim. O Rodrigo Pinheiro não pode ir mais para a reeleição. Sim. Né? Não pode ir mais para a reeleição. A gente não sabe se ele vai colocar... É só especulação, né? Só futurologia, axiologia. Não sabe se ele vai colocar a Deise Silva como candidata em 28. A gente já viu... até outros atores aqui da região sonhando e até mesmo se colocando, né, se lançando, como é o caso de Josafá Almeida, né, que colocou a candidatura, sim, mas retirou a candidatura. A gente já ouviu, tipo, especulações que vai... Não, o próprio Anderson Correia se colocou e depois retirou, foi para a Câmara Municipal e foi o mais votado. A gente já ouviu a conversa da dobradinha de Anderson com o Edilson Tavares, que é ainda até dezembro prefeito de Toritama. Mas o irmão do Edilson, o Edson, é o presidente do PP em Caruaru. E a conversa é que o Anderson Correia vai dobrar, Anderson para estadual e o Edilson para federal. E que se Edilson tiver uma votação muito boa em Caruaru, a possibilidade de sair como candidato de prefeito de Caruaru em 28. São todas especulações, mas já são alguns rumores, né, professor Vitória? Isso. Tem muito disso aí, isso só vai ampliar daqui para frente. Alguém sempre pode dizer que é muito cedo e está cedo mesmo, mas assim... São sinais, né? Em política você não pode e as pessoas estão se lançando, né, professor? Porque é uma oportunidade também, porque eles podem visar um cenário mais para frente em Caruaru que não tenha lideranças políticas como Zé Queiroz, Tony Gel, que possam concorrer, são novas lideranças e também para eles podem ser mais um caminho assim, né, para ser prefeito da cidade. Veja, exatamente esses dois fatores. O primeiro fator é a mudança geracional, então você vai ter aí uma dificuldade para que a pessoa... Zé Queiroz como pessoa e Tony Gel como pessoa se tornem candidatos à majoritária, especificamente eles como pessoa, não os grupos políticos deles, não. Aí Toninho, talvez Vona, enfim, mas o Zé Queiroz enquanto pessoa e o Tony Gel dificilmente são candidatos em 28, então você tem um leque aí, porque a cidade está acostumada com que eles sejam candidatos em várias eleições. Você tem o segundo fator, né, de ponderação é como vai ser a gestão de Rodrigo e em que espaço o Rodrigo vai dar, eventualmente, a sua vice, que poderia ser uma candidata natural. Então, são duas coisas diferentes. Como é a gestão e como ela vai ser ressentida, percebida e avaliada pelo povo, e, ao mesmo tempo, que espaço ele pode abrir para a Deise. Sim. A terceira coisa, a eleição de 26 também traça um rumo nisso, porque a eleição de 26, embora ela seja para o parlamento e o governo do estado, ela também vai indicar se alguns atores de Caruaru vão voltar para os espaços da política regional, porque nós estamos hoje com pouco espaço regional. Claro, tem a governadora da cidade, sim, mas não tem deputados assim como já tivemos em número alto, né? Tem Rosa Mourim na Assembleia Legislativa, com um voto em Caruaru ainda rural, e o Fernando Rodolfo na Câmara dos Deputados, que agora se lançou em Caruaru e pode ter um recall interessante. Foram 17 mil votos para prefeito, pode partir desse voto aí para buscar apoio para a Câmara. Mas outros também vão buscar esse espaço. E aí, até os próprios candidatos, né, professor? Das eleições passadas, a Michelle, o Armandinho, talvez eles se lancem novamente, até o Lessa, né? E aí é justamente isso. Se, por exemplo, o Silvio Nascimento, Lessa e Anderson Correia vão usar a Câmara de Vereadores para uma plataforma, né, para chegar na Alep, e aí, chegando bem, podem estar aí bem cotados até para 28. Ou seja,
essa especulação de 26 passa por 28, tanto que essa articulação que você falou do Edilson é literalmente isso. Se em 26 for bem votado de Caruaru, pode se animar e buscar apoio político na cidade para se lançar para 28. Aí vem o Wanderson nesse mesmo jogo. Ou seja, a gente está especulando sobre vários atores, por quê? Porque todo mundo percebeu que o jogo está relativamente aberto. Ô, professor. Em termos geracionais e em termos de espaço hoje ocupado. Deixa eu somar outro fator, que se eu não me engano, em 22, os candidatos de fora tiveram mais de 40 mil votos em Caruaru, né? Se eu não me engano. Ou seja, tem uma brecha enorme aqui em Caruaru, a questão de representatividade local. Quando a gente fala de candidaturas a deputados estaduais, federais, enfim, a gente vai até colocando mesmo de Fernando Rodolfo, tem base em Caruaru, mas é de Garanhuns. A própria Rosa Amorim, de ter votação em Caruaru, ser de Caruaru, mas fez a campanha na região metropolitana, em Recife, né, Olinda, enfim. Olha, por isso mesmo, o espaço está aberto nesses dois campos. Geracionalmente, porque as gerações se sucedem, então abre o espaço. E em outro momento também em relação a quem consegue ocupar esse espaço representativo. Por isso que 28 está aberto. Agora, 28 talvez não esteja tão aberto depois de 26. Sim. Olhando de agora, a gente vê o campo muito aberto. Só que 26 vai dizer muita coisa. Na medida que, imagine que alguém chegue, exemplo, um Anderson chegue na Assembleia Legislativa, muito bem cotado, ou um Edilson Tavares chegue, ou o Wanderson Florencio consiga renovar o mandato com uma boa votação em Caruaru, ou um outro ator, vem Silvio Nascimento aí, um outro ator que a gente nem está cotando agora, nesse momento, um Lessa também, por exemplo, só para jogar alguns nomes, Rafael pode disputar, o candidato prefeito e da governadora Raquel Lira em Caruaru, a gente vai descartar de forma alguma. Teve ensaio de Silvio também, não foi? E a gente nem sabe, né, se o Rodrigo vai também investir na Deise, né, a vice dele também, até a própria governadora pode indicar alguém, dependendo da... Além da campanha de 26, ainda tem que vão se lançar ao parlamento estadual e federal, você ainda tem a própria vice, que dificilmente vai ser candidata em 26, mas que pode ser, depois de 26 ali, trabalhada pela gestão e pela confiança que o Rodrigo tenha nela, para ser a candidata da base. Então, claro que o jogo está em aberto olhando de agora, mas em 26 a gente vai ter um cenário mais afunilado. Só que, para esse pessoal chegar bem em 28, eles sabem, todos esses atores que nós falamos e outros, sabem claramente que 26 é o caminho e vão apelar para uma coisa. O apelo, a gente provavelmente vai ver um apelo muito grande de todos os candidatos de Caruaru em dizer isso. Vamos eleger alguém de Caruaru. Acho que vai ter uma espécie de bairrismo, um apelo identitário, regional, para tentar dizer ao eleitor de Caruaru, olha, a gente já teve 3 deputados, em outro momento 4 deputados, não tem quase nenhum, é preciso ter. Aí, se isso fizer reflexo na população, então você tem uma disputa. Se o Caruaru continuar votando em boa medida em atores políticos de fora, outra repercussão. Então vamos depender muito do Vossa Excelência, o eleitor. Gostei dessa análise final, professor, porque em 22 a gente já viu que vários candidatos, né, tiveram pelo menos mais de 40 mil votos. Se isso continuar se repetindo, é que a população está dizendo, não, pode vir. Pode vir que dá bom aqui, que vai ter voto aqui. A gente aceita, né? Não tem esse bairrismo todo, né? Esse um ponto. Caruaru é uma cidade cosmopolita também. Natural que muita gente que esteja aqui, mora aqui, até viva aqui, mas tenha vínculos com outras terras e aí recebe influência. Por isso que os candidatos de fora às vezes chegam aqui e conseguem voto. E isso vai mudar um pouco o cenário. Então, em 26 eu creio com a certeza que esses candidatos de Caruaru vão enfatizar o fato de serem de Caruaru, mas eu não sei como o eleitor vai receber. Acho que o eleitor vai perceber um pouco, porque o eleitor de Caruaru em geral está sentindo falta de ter mais representatividade nos parlamentos. Acho que sim, quando a gente anda a gente percebe, mas isso entre isso e a urna, né, vai um grande abismo, um grande ato. E só em 26 a gente vai saber. Mas isso talvez seja a pauta do dia lá na eleição de 26. A eleição de estadual e federal de Caruaru, né, daqui vai dizer assim, olha, os representantes de Caruaru, votem em Caruaru, votem em Caruaru. Agora, se vai repercutir ou não, a conferir. Vitória Oliveira. Agradecer na entrevista que a gente teve com o suplente deputado estadual Wanderson Florencio, a você, André, e também ao professor Marco Aurélio. E amanhã a gente sai dessa pauta. Caruaru
e também região metropolitana, Assembleia, enfim. E vai para Camusim de São Félix com o prefeito eleito Sóstenes Rubano. Ele vai falar sobre a expectativa para o mandato, né, qual é a relação com o governo do estado e outras pautas aqui no Momento Cidade Entrevista, professor. Exatamente, a gente volta para a nossa estrada, né? A gente hoje está aqui na Alep, falando de Alep, falando, claro, de Caruaru, né? Mas com a Alep agora a gente vai, né, aportar em Camusim. Camusim, importante cidade aqui do Agreste, que tem ali junto em Bezerro, Sairé, Bonito, faz parte de um circuito importante que inclusive tem turismo, tem agricultura, né, tem várias potencialidades econômicas. Camusim não é diferente, influencia aqui em Caruaru também. Então vamos amanhã conversar com o Sóstenes Rubano e entender os 4 futuros anos da cidade, da linda cidade de Camusim. Agradecer ao querido Vinícius, a querida Elaine Santos e dizer o seguinte: tem mais informações, depois tem o Pra Relaxar, Toca Todas, lá em cima o Top Mix Cidade. Continue ligado aqui na 99.7, Rádio Cidade, todo mundo ouve, todo mundo vê.